Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de paz e luz. E para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, eu trouxe uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Então, nesse momento, eu peço que vocês, quem desejar, feche os seus olhos do corpo físico, se sintonizar a Deus, nosso Criador, e elevar os nossos pensamentos a Ele. E a nossa mensagem diz o seguinte: convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado em todo o período infantil conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos em comum. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. O apelo, todavia, continua. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilíbrios nos pensamentos. O Evangelho de Jesus, o convite ao bem, reveste de claridades eternas. Entendendo, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nesta noite nós vamos abordar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos fala que são bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o que será que Jesus quis nos dizer com essa palavra brandos e pacíficos? Vamos seguir para a gente ver se a gente consegue absorver e entender essas palavras. Então, o Evangelho de hoje, ele inicia com alguns versículos de Mateus, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Aí a gente pensa, quem são os brandos? Será que somos brandos? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o que Jesus quer nos dizer com essa palavra pacífico? Será que ela quer nos revelar a paz necessária para o melhor conviver entre nós?
E ele traz também um outro versículo de Mateus que diz: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. Eu, porém, vos digo que quem se puder encolha contra o seu irmão. Eu, porém, vos digo que quem disser ao seu irmão raca, disser és louco, merecerá a condenação. Então, o que Jesus quer nos trazer nessas frases que Mateus relatou na Bíblia, né? O que ele quis nos dizer, qual que é o sentido real dessas afirmativas que ele nos traz, né? Ele quis nos dizer o quê? Que para sermos brandos, nós temos que ter moderação em todos os atos da nossa vida. Que nós temos que ter mansuetude, que nós temos que ter afabilidade, que nós temos que ter a tal da paciência, que muitas vezes nos falta, né? Aquela doçura para lidar, principalmente com as nossas dificuldades e com as dificuldades do próximo, né? E Jesus também, falando dessas características que nós temos que ser para ser bem-aventurados, ele também condena. Condena o que em cada um de nós? A violência, a cólera, aquelas expressões descorteses que muitas vezes, no momento onde que a gente está numa situação difícil, né, que a gente não consegue ter sobriedade, a gente acaba, né, sendo descortês com o nosso semelhante. E essa palavra raca, né, que Mateus relata na Bíblia, o que ela, a tradução dela, né, o que ela significa? Então, era um termo desdenhoso, né, usado entre os hebreus lá da época de Jesus. Significava que aquele homem, né, que eles estavam se referindo com a palavra raca, era um homem que não valia nada, né, um homem inferior para o povo daquela época, né? E eles também, além de pronunciar essa palavra, eles cuspiam no chão, né, virando a cabeça para o lado, né, e demonstrando toda a sua cólera, né, todo aquele sentimento ruim que estava dentro do seu coração, né? E as palavras ofensivas, queridos irmãos, que muitas vezes a gente usa sem pensar ou usa pensando e que a gente precisa excluir da nossa convivência, né? Por quê? Porque a palavra ofensiva, toda palavra grosseira, né, ela é muito grave, né? E ela agrava e atenua a pessoa que está falhando conosco, né? E muitas vezes a falta de paciência com nós mesmos, né, nos faz entrar num processo muitas vezes depressivo, né, e num processo que a gente, após isso, tem uma certa dificuldade em lidar, né, com este problema. A palavra ofensiva também, ela exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, né? Porque se a gente lê todo o Novo Testamento e vê todas as passagens de Jesus, a gente vê que em todas as suas passagens ele foi a pessoa mais amável, mais doce, né, que a gente já conheceu nesses 2021 anos. E sempre que a gente usa palavras ofensivas com o nosso irmão, a gente vai estar indo contra a lei de Deus, que é a lei do amor, né, que é a lei da caridade, né? E essas palavras ofensivas, elas constituem um golpe, né, desferido contra a benevolência e contra a fraternidade, né? Porque ela tem ódio, né? Quando a gente pronuncia uma palavra árdua, o que acontece? Nós pensamos, produzimos essa energia ruim, né? Sentimos essa energia ruim e nós expomos ela. Então a gente está emanando essa energia ruim produzida pela nossa mente e desferindo como se fosse um golpe ao nosso semelhante.
E falando agora dos brandos e pacíficos, né? Os que são brandos e pacíficos, eles reconhecem a necessidade da paz. Pacífico, passividade, paz, né? A gente sente a necessidade e reconhece ela. E sente que ela é importante para a nossa vida. As pessoas que são brandas e pacíficas, elas doam o quê? Doam tranquilidade a todos. Né? A todos que porventura passem por ela ou tenham contato com ela. As pessoas brandas e pacíficas, elas estabelecem a concórdia, o bem-estar entre todos. Né? E o Evangelho também nos fala sobre os bens da terra, né? Sobre o progresso, mudando de propriedade. Então, muitas vezes no presente a gente vê um monopólio de pessoas violentas, né? E muitas vezes a gente se pega a pensar que, poxa vida, será que não vai ter um jeito? Será que não vai haver uma mudança? A gente vê que o mal muitas vezes predomina e nos dá uma tristeza, porque queremos essa paz. Né? E o Evangelho também nos fala sobre os bens da terra, né? Que é esse bem que nós, brandos e pacíficos, vamos herdar. Porque, queridos irmãos, nós estamos, né, num estado, a humanidade terrena está num estágio, né, de provas e expiações. Então, é um estágio onde que o mal ainda ele prevalece. E falando em reencarnação, né, a gente acredita que ainda voltaremos muitas vidas neste planeta. E queremos um planeta assim pacífico. Por isso que quando Jesus fala, né, que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, porque ainda vamos estar por aqui quando essa terra se transformar numa terra de regeneração, né? Onde ainda existirá o mal, mas o bem vai estar um pouco acima, né? Porque se a gente estudar um pouco da história da humanidade, né, a gente se conta muito feliz, porque a gente já evoluiu muito, né? A gente já é muito bom comparado, né, a tantas guerras, a tanta violência que já existiu no nosso planeta. Tá? Ser brando e pacífico não é ser passivo, né? Então, ser brando e pacífico não é aceitar tudo, né, de forma passiva. A gente tem que também, né, ter o discernimento de conciliar, mas também de colocar a nossa posição e dizer o que a gente sente, de como proceder. Tá? Nós, seres humanos, o fato de estarmos encarnados aqui, quer dizer o quê? Que nós necessitamos de tudo que é material que aqui existe para a nossa sobrevivência. Tá? E isso o Evangelho, isso Jesus deixa claro, né? Estamos encarnados, temos necessidades físicas, temos necessidades biológicas, né? E tudo que Deus deixou, tudo que Cristo projetou para esse planeta é para que a gente utilize, tá? Mas ele faz uma recomendação muito importante, tá? Que a gente não dê mais importância aos bens da terra, né? Os bens terrenos, do que os bens espirituais. Então temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos os nossos bens materiais para a nossa sobrevivência, mas a gente tem que lembrar sempre que o mais importante é o nosso espírito, de alimentar o nosso espírito, né? Então, a lei do amor e da caridade, quando a humanidade se submeter a esta lei, deixará de haver o egoísmo, né? Que o egoísmo, ele é a grande chaga, ou seja, a grande ferida da nossa humanidade. Então, quando todos se tratarem com brandura e passividade, né, o egoísmo não vai mais existir, né? Não vai mais precisar de policiais, de pessoas que cuidem da ordem. Por quê? Porque todo mundo vai se tratar bem. Imagine, queridos irmãos, como seria bom a gente viver num mundo como esse, né? Seria uma sensação
muito boa para todos nós, né? O fraco e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então todos vão se respeitar nesse futuro, né, das bem-aventuranças. Com o afastamento dos maus, a terra se tornará um mundo ditoso. Então, queridos irmãos, quando a gente fala no afastamento, né, dos maus, a gente também entende que existem vários planetas, né, que a gente tem esse conhecimento através da ciência, que existem vários planetas nessa galáxia em que a gente vive, né? E cada planeta, além da Terra, tem uma evolução. E aquele que muitas vezes está aqui encarnado nesse planeta e não consegue entender essa lei de amor e caridade, o que vai acontecer? Dia, hora e local incerto, mas sabemos que vamos partir daqui, né? E se não entendermos e não praticarmos essa lei do amor e da caridade, a gente pode ir para mundos um pouco inferiores ao da Terra, né? E existem também planetas mais superiores à Terra, né? E é lá que nós queremos estar, é para lá que nós queremos ir. Mas passaremos sim por mais algum período aqui nesse planeta. E o Evangelho também nos fala sobre a afabilidade e a doçura. Que palavra difícil, né? E fala também sobre a benevolência, né? O que é essa tal de benevolência? É a gente olhar com mais amor para os erros do nosso próximo, né? Porque todos nós erramos, né? E temos que ter paciência com aqueles que erram conosco também. Porque muitas vezes o que a gente faz, né? A gente julga, a gente condena, faz o trabalho todo, né? Nem deixa a justiça agir, sem analisar as circunstâncias que aquele irmão nosso teve aquela atitude, aquela situação, né? Então a benevolência, ela é fruto do amor ao próximo. Então quando a gente tem e entende, né, esse amor ao próximo e pratica aquilo que Jesus nos ensinou, né, fazer ao próximo o que a gente quer pra gente, a gente está praticando a benevolência na nossa vida, né? E a benevolência também, ela produz a afabilidade, ela produz a doçura também. Mas existem muitas pessoas que vivem das aparências, né? Uma aparência falsa e uma aparência real, né? Que tem às vezes uma falsa educação, um falso sorriso, né? Mas na realidade, atrás daquela máscara, ele tem um veneno no coração, né? E esse veneno, né, com certeza faz mal para ele, né, e para quem convive. E o Evangelho também nos fala sobre o nosso comportamento dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, queridos irmãos, estão aqueles, né, que antes da gente vir a essa encarnação, que a gente programou para estar junto. E geralmente é alguma dívida que ficou dessa outra encarnação ou de outras encarnações, né? Então é nesse lar que a gente tem todas as provas da paciência, lá onde que a gente tem que desenvolver, né, toda a paciência e ter o maior amor e a maior caridade possível, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, tá? Porque muitas pessoas, né, que a gente conhece, digamos assim, fora da casa, até são pessoas que a gente julga ser boas, né? Tem um bom comportamento, mas são tiranos dentro de casa, né? Porque é lá onde está a prova da dificuldade, quando vem as lembranças, né, das outras encarnações, aquela falta de paciência, né? Então, falando da virtude autêntica, né? Aquela cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmentem. Então, eu trouxe uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? E eu gostaria de colocar o nome dele para vocês como esse exemplo, né, de afabilidade, de doçura,
né? Toda a trajetória da vida dele foi em função de ajudar o próximo. E ele era em todas as situações a mesma pessoa, né? A mesma tranquilidade, a mesma doçura. E a gente, partindo de uma autoanálise, né? A gente tem que entender que nós devemos ser sempre os mesmos em todas as situações, em todos os lugares, né? Como o Evangelho nos traz. Na nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso lugar de convivência, na sociedade, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que estar sendo sempre a mesma pessoa. Porque tem muitos, né, que tem nos lábios o leite e o mel, como o Evangelho nos diz, né, mas no coração eles são hipócritas, né, eles não conseguem transferir, né, aos outros esse amor. E outra característica que nós devemos procurar alcançar é o virtuoso, né? Por quê, queridos irmãos? A gente muitas vezes pode enganar o nosso familiar, pode enganar o nosso colega de trabalho, pode enganar as pessoas que convivem com a gente. Mas Deus, a gente não consegue enganar, né? Porque estamos imersos em Deus, né? Estamos imersos nesse fluido cósmico universal. E tudo o que a gente sente, tudo que a gente projeta, Deus sabe. Então precisamos analisar, fazer a nossa autoanálise e começar a nossa mudança íntima, né? A tal da reforma íntima que tanto aquele povo lá da casa espírita fala, né? E queridos irmãos, eu posso dizer para vocês que isso não é uma tarefa muito fácil, né? E a gente precisa a cada dia, né, fazer essa mudança. Porque muitas vezes quando a gente pensa, mês que vem eu vou tentar ter paciência, talvez ano que vem eu tente, né? Não funciona, tem que ser algo mais imediato. Só hoje eu vou ter paciência, só hoje eu vou ajudar alguém, só hoje eu vou ser doce, só hoje eu vou ser delicado, só hoje eu não vou julgar ninguém, né? E aos pouquinhos no nosso dia a dia a gente vai se melhorando. E o Evangelho também nos fala da dor, né? Que foi o comentário da nossa mensagem inicial. Então, a nossa mensagem inicial ela nos diz que Deus manda aos nossos pais, manda aos nossos educadores, manda muitos livros, né? Para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar a entender como sermos melhores, como cumprir o amor e a caridade. Mas muitas vezes a gente não dá ouvidos, né? E ele fala da dor como uma bênção aos eleitos. E não é fácil entender essa frase. Como que a dor, né, é uma bênção? Porque quando a gente está sentindo dor, a gente, né, fica desesperado muitas vezes. Quando alguém que a gente ama está sentindo dor, também. Né? Mas Deus, na sua pedagogia, né, Ele nos manda a dor para nos impulsionar, para que a gente possa entender as situações da vida e dar aquele impulso, para a gente não ficar parado no tempo e também evoluir, né? Então é isso que ele nos quer nos dizer quando ele fala que a dor é uma bênção. A dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Mas e aí? Como é que eu vou agir perante as dores que acometem na minha vida, né, no presente, que acometerão no futuro? Com a tal da paciência, né, que a gente deve estar desenvolvendo todos os dias da nossa vida. Porque ter paciência conosco e com o nosso semelhante também é caridade. E a gente sempre fala
que a caridade mais fácil de fazer é a caridade material. Agora, ter paciência com aquele que Deus colocou no nosso caminho para nos testar, essa caridade não é fácil, né? Então, e o texto também nos fala que a caridade mais meritória, né, é de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrer. E a paciência, né, tão dita até então, é uma virtude que nos faz olhar para o alto, né, que nos faz olhar para Deus, que nos faz colocar os nossos problemas abaixo de Deus, não acima de Deus, né? Porque colocando os nossos problemas abaixo de Deus, Ele vai estar nos ajudando a resolvê-los. A paciência também, ela nos permite visualizar melhor uma solução, né, para um determinado problema. Porque se a gente se desespera e deixa a cólera chegar até nós, a gente não tem discernimento, né? A cabeça começa a doer, o corpo começa a tremer, né? E a gente não consegue lidar com aquela dificuldade, seja ela qual for, né? Então, a paciência também, ela nos deixa serenos, nos deixa mais tranquilos, né? E nós precisamos reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Então, quando a gente para e faz a nossa autoanálise nessa trajetória que a gente já esteve aqui na Terra, né, nessa encarnação, a gente pode, no final das contas, né, somar os débitos e os créditos, como a gente fala na contabilidade, né, que as nossas dores são menores que as nossas alegrias, né? Que o fardo se torna mais leve quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. E um dos recursos, queridos irmãos, que é muitíssimo eficiente, né, que vocês podem estar usando no dia a dia de vocês, é a prece com fé. Não uma prece pronta, mas uma prece realmente dita do nosso coração, né? Que a prece aliada da fé, ela faz a gente suportar, né? E a gente sempre fala que às vezes no momento em que a gente está muito nervoso, a gente até ora o Pai Nosso muitas e muitas vezes, né? Mas ele também é útil. Ele é útil para nos acalmar, né? Para a gente voltar àquela serenidade para poder resolver, né? E Cristo então nos recomenda: sede paciente, sede cristãos, tenham Cristo como modelo, como luz, como guia. E também precisamos conhecer, né? Porque se a gente não estuda, se a gente não conhece aquilo que, né, os exemplos que Jesus nos deixou, como é que a gente vai fazer para segui-los, né? E eu dou os parabéns para vocês hoje, porque vocês estão aqui, né? Vieram aqui para aprender sobre esse Cristo e sobre as recomendações que Ele nos deixou, né? Falando então da obediência e da resignação, né? Elas não são virtudes passivas. Negação do sentimento e da vontade. Elas são virtudes ativas. Obediência é o consentimento da razão, né? Então, eu entendo que eu devo obedecer, né? Mas a resignação, ela é o consentimento do coração, né? A gente olha para a situação com o coração e assim a gente consegue colocar em prática o amor e a caridade. E uma das marcas da nossa época, né, é a atividade intelectual. E a gente pode ver essa atividade intelectual porque hoje nós podemos estar aqui reunidos, porque a maioria aqui já está vacinado, porque a atividade intelectual dos nossos cientistas
trabalharam para que a gente possa hoje estar aqui. Então a gente vê que a atividade intelectual hoje, né, ela está presente na humanidade. Mas também uma triste marca dessa nossa época, né, é o vício. Muitos vícios que nos prejudicam, que danificam o nosso corpo físico, e também a indiferença moral, né? De ver o nosso próximo em dificuldade e a gente não consegue agir em ajuda ao próximo. E Lázaro, numa mensagem, né, o espírito de Lázaro, ele faz um apelo, dizendo: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Ai daquele que cega o seu entendimento. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Bem-aventurados os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinamentos espirituais. Então, queridos irmãos, que sejamos dóceis aos ensinamentos. E a gente sempre fala aqui na Casa Espírita, né, que muitos dos ensinamentos que a gente também estuda, né, no período dos trabalhos, que o mais importante da gente conhecer, né, porque até mesmo a oração, né, o fato de orar, no final, ela tem a palavra ação, né, que devemos colocar essa ação também em prática nos nossos dias, né? Todos os ensinamentos recebidos, para eles realmente terem valor, eles têm que estar exercidos por cada um de nós na prática. E no finalzinho, então, do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o orgulhoso, né? Aquele que se considera acima dos outros, aquele que julga-se mais do que os outros, né? Aquele que não suporta comparações que possam rebaixá-lo, que ele possa se sentir inferior. E ele geralmente se entrega à cólera com facilidade. O que é cólera? É ira, né? É algo que nos faz, muitas vezes, agredir verbalmente ou de forma física o nosso semelhante. E essa cólera, essa ira, né, ela é sempre de um orgulho ferido, faz com que a gente se revolte diante da menor contrariedade. Então, se a gente não afastar da nossa vida esses sentimentos, eles vão aumentando, né? E muitas vezes, por causa de uma simples faísca, tudo pode virar fogo, né? E a pessoa colérica, então, ela sente dificuldade de aceitar situações que o obrigam a reconhecer os seus erros e imperfeições, né? Infelizmente. E muitas vezes a gente tem no nosso convívio pessoas assim, ou nós também somos assim. E vamos hoje à noite, ao deitarmos na nossa cama, fazer uma análise, né? Se somos brandos e pacíficos, se somos dóceis e queremos a paz, né? Ou não. E a cólera, queridos irmãos, ela é um excesso de demência passageira. Nós não somos coléricos a todos o momento, né? Então tem situações que nos levam a ela. Por isso que é importante a gente trabalhar nesse sentimento, né? Que expressa atitudes grosseiras, né? Atitudes rudes, né? Diante da contrariedade. E aí, né, cabe a pergunta: quem que gosta de conviver com uma pessoa assim? E o fato de a gente estar agindo em cólera, né, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba excluindo de nós, né, do nosso coração, os sentimentos de amor, né, porque ela é contrária à caridade, né, contrária à unidade, nos faz ser brutos
E muitas vezes, naquele momento de cólera, onde que a gente é bruto, onde a gente fala uma palavra áspera ou tem uma atitude, né, agressiva, depois é bem difícil de consertar. É difícil a gente ir lá e pedir perdão, né? Então a pessoa colérica, ela perde o sangue frio, né? Ela perde a razão. E com o tempo, né, explodindo a cada situação, o que acontece? A gente não consegue mais absorver os bons conselhos. Por mais que a gente tente, de tanto a gente explodir em qualquer situação, a gente acaba não conseguindo absorver, né? E isso torna para nós uma coisa normal. E Jesus nos deixou claro que isso não é normal. Ele fala em todo esse capítulo 9 que isso não é normal. Ser agressivo, né, ter ira, fazer o mal para o nosso irmão, não é o que ele deseja de cada um de nós. Então, qual que é as consequências dessa pessoa, né, que vive em cólera? Se tornar objeto de piedade, alterar a sua saúde, comprometer a sua vida. Como eu disse, ninguém consegue, ninguém tem mais paciência, não se sente bem ao conviver com uma pessoa assim. E principalmente a pessoa colérica, ela faz infeliz aqueles que convivem com ela, que a cercam, né? E impedem ela de estar fazendo o bem, e o mal vai fazendo parte da sua vida, né? Então, queridos irmãos, todos os sentimentos, né, eles fazem parte do nosso espírito, não do nosso corpo físico, tá? Então, a gente tem que estar se nutrindo todos os dias, né, além das nossas preces, de coisas boas. Porque a gente se preocupa, é claro, como falei, é importante mantermos o nosso corpo físico saudável, né? Porque a gente sabe que se o corpo físico não está saudável, se a nossa imunidade baixar, a gente vai ficar com gripe, a gente vai ficar doente, a gente pode até pegar Covid, né? Mas é muito, muito importante que a gente alimente também o nosso espírito, com leituras edificantes, né? Com mensagens de amor, todos os dias. Não só lá na semana que vem, no ano que vem, talvez um dia, né? Mas todos os dias, né? E a última mensagem que Hahnemann traz para nós nesse capítulo, ele nos diz assim: o homem sempre pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme, né? Então é isso que ele nos traz. Que se nós queremos fazer a mudança, a única pessoa que a gente pode estar mudando somos nós mesmos. Com uma autoanálise da nossa vivência, analisando todas as mensagens, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e procurar no nosso dia a dia e colocando em prática. Tá? Que nem o pessoal do AA fala, né? Só hoje, só mais hoje, né? Somente hoje eu vou ter paciência, somente hoje eu vou dar um abraço, somente hoje eu vou sorrir, somente hoje eu vou ser melhor, somente hoje eu vou ter aquela paciência que muitas vezes me falta. Então, queridos irmãos, eu espero ter auxiliado vocês no entendimento desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero ter plantado no coração de vocês uma sementinha e que ela venha florescer. E que um dia vocês cheguem até mim e me contem que essa mudança também aconteceu na vida de vocês, como aconteceu na minha. É por isso que hoje eu venho aqui, né, e fico à vontade de falar para vocês sobre tudo isso. Ok? Então, nesse momento, nós vamos fazer o nosso encerramento. Eu peço a cada um de vocês que, se preferirem, fecharem os olhos do corpo físico.
vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que aqui esteve e nos deixou o exemplo de amor e de caridade. Agradecemos também aos nossos anjos da guarda, que têm a missão de estar conosco desde a nossa vinda para essa encarnação, de nos auxiliar, de nos proteger, de nos encaminhar para o melhor caminho. Agradecer também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, que sempre deixam todo esse ambiente tranquilo para que a gente possa estar aqui. E a mensagem de hoje fique no coração de cada um, de cada uma aqui presente, e que cada um consiga, a cada dia, colocar em prática esses ensinamentos no seu dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Fiquem bem e sigam bem para os seus lares. Quem necessitar, então, do passe, que permaneça como está, que a gente então vai iniciar a nossa mensagem para a harmonização para o passe, tá?